Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Assim a palavra de Deus. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a entrada do deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe aqui a água, que me impede de ser batizado. Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. A palavra do Senhor a nós esta noite, ela fala sobre a missão do povo de Deus. Não a missão do pastor da igreja, mas a missão do povo de Deus. E fala também sobre salvação que aconteceu na vida desse eunuco, que era um importante oficial que se interessou pelas Escrituras. Diz a Bíblia que, a certa altura da história, Filipe ouviu a voz de Deus e foi para um lugar deserto. Imediatamente ele obedeceu. Quando ele ouviu a voz de Deus, foi para lá. E chegando lá, ele encontrou uma pessoa que estava voltando, porque ele tinha ido a um lugar para adorar, estava voltando agora, e estava na carruagem, lendo as Escrituras Sagradas. E Filipe se aproximou dele. Se aproximou, começou um diálogo com aquele homem. Aquele homem se mostrou interessado pelas Escrituras, pediu que Filipe explicasse para ele. Filipe prontamente explicou, e aquele homem imediatamente reconheceu em Jesus o verdadeiro Deus, o Messias prometido. E logo em seguida, já havia, ainda na viagem ainda, já encontraram água, ele já batizou o eunuco, e diz a Bíblia que ele seguiu com alegria, com júbilo o seu caminho. Primeiramente eu queria chamar a atenção para a atitude de Filipe. Filipe não era um pastor, não era um pregador, Filipe não era um bispo, não era um apóstolo. Filipe não tinha um título assim. Filipe era um homem da igreja, um homem comum, como eu e você, e que cuidava da ação social da igreja. Houve uma época que a igreja se viu em dificuldades, porque havia uma discussão que algumas pessoas estavam sendo esquecidas na distribuição do alimento. Então elegeram 7 pessoas para cuidar dessa parte da igreja, e Filipe foi um deles. Então era um homem como eu e você, cheio do Espírito Santo naturalmente, como espero que eu e você sejamos, mas um homem comum. Filipe então ouviu a voz de Deus. Versículos 26 diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe. E no versículo 29 diz assim: e o Espírito disse a Filipe. E quando ele ouviu Deus falando com ele,
imediatamente obedeceu à voz de Deus. Ele não ficou questionando, indagando se era para ir, porque quando Deus mandou ele para um lugar, aquele lugar era deserto. Então não fazia muito sentido, se não houvesse uma explicação sobre o que ele ia fazer lá, ele ia para o deserto. Mas ele não perguntou para Deus por que ir para aquele lugar deserto. Ele simplesmente obedeceu, ouviu a voz de Deus e obedeceu. Muitas vezes Deus fala conosco, mas muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus, porque estamos tão envolvidos com os negócios dessa vida, estamos tão presos, atrapalhados, embaraçados com tantas coisas do dia a dia, que a voz de Deus se confunde com tantas outras vozes que nós ouvimos. É a voz do consumismo, é a voz do nosso egoísmo, é a voz dos nossos interesses. E nós, então, não aprendemos, não sabemos discernir a voz de Deus. Mas Filipe ouviu a voz de Deus e obedeceu imediatamente. Diz o texto, no versículo 30, você pode manter sua Bíblia aberta aí, que eu queria que você acompanhasse comigo. No versículo 30, diz assim: então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Veja que foi Filipe, e não o eunuco, que começou aquele diálogo. Filipe se aproximou e logo em seguida já se apresentou para começar uma conversa com aquele homem. E aí eu fiquei pensando, quantos de nós não torcemos para que quando encontramos alguém, ou estamos nos relacionando com alguém, torcemos para que não se toque em assunto de religião, para que nós não tenhamos que falar sobre essas coisas, né? Porque aquilo vai nos constranger, porque se nós já conhecemos Jesus, nós sabemos muito bem que nós temos que apresentar a palavra de Deus tal como ela é. Mas aqui no caso, Filipe tomou a iniciativa de iniciar o diálogo com aquele homem. Muitos de nós ficamos inertes, parados, paralisados, envolvidos com tantas coisas, com tanta gente ao nosso redor, com tanta gente próximo de nós, no nosso trabalho, onde nós vivemos, onde nós moramos, mas estamos ali de braços cruzados. Às vezes tem um eunuco do nosso lado ali, às vezes tem um eunuco lendo as Escrituras e não entendendo o que ele está lendo, precisando de alguém para ir lá para falar com ele sobre o que aquilo significa. E nós muitas vezes estamos comodamente na nossa casa, no nosso ar-condicionado, na nossa praia, nossa casinha de praia no verão, e esquecemos que tem gente precisando de ouvir sobre Jesus. Outra coisa, o eunuco pediu a Filipe que explicasse o texto. Versículo 31 diz assim: ele respondeu: como posso, porque Filipe perguntou para ele: você está entendendo o que você está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matador, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então, veja que o eunuco pediu a Filipe que explicasse o texto. Eu te pergunto, você poderia explicar esse texto para o seu eunuco? O eunuco que está do lado da sua casa? Você conhece esta passagem da Escritura? Você que já está na igreja há tanto tempo, você que já entregou sua vida a Jesus e que já está há tantos anos frequentando a igreja,